Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora o vlog de leitura do próximo capítulo de Caçador Sem Coração. No último capítulo a gente viu um pouco do passado da Rooney, quando ela descobriu que ela era bruxa, durante a primeira menstruação dela, e como o Alex ajudou ela naquele momento. Eu tinha um pouco de desconfiança do Alex, vocês lembram disso, né? Nos primeiros capítulos eu ficava achando assim, nossa, será que ele é mesmo de confiança pra ela, que ela pode confiar nele em tudo? Mas aí no capítulo 13 ele acabou mostrando pra gente, provando, né, a partir da atitude que ele teve com a Rooney, de que sim, ele é de confiança. Então agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 14, e esse é um capítulo do Gideon. Aqui pra mim tá dizendo que o tempo de leitura, porque eu leio no Kindle, né, vocês sabem. Aqui pra mim tá dizendo que o tempo de leitura é de 8 minutos, mas vamos ver, às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos. Se for menos do que 8 minutos, a gente consegue ler 2 capítulos nesse vlog. Vamos lá. 14, Gideon. Quando Gideon enfim voltou ao velho bairro com o paletó do pai encharcado de vinho nas mãos, já tinha repassado aquela noite na casa do mar invernal várias e várias vezes na sua mente. Será que tinha cometido um erro ao ir tão rápido? Eu achei que ele foi muito rápido. Eu achei que os dois foram muito rápido. Ele notara como Rooney estremecera sob o seu toque e ficara com a sensação de que ela havia derrubado o vinho nele de propósito. Acertou, foi de propósito, sim. Gideon tinha ido com muita sede ao pote, eu também achei. Ele suspirou, repassando de novo os acontecimentos da noite. Rooney, de certo, se comportava de forma meio duvidosa, para não dizer completamente estranha. Primeiro a coisa esquisita com o vinho, depois o desgosto com o telegrama contendo o convite, e por fim as perguntas sobre o trabalho dele enquanto tentava seduzi-lo. Não era o suficiente para acusá-la de nada. Para isso, ele precisava de evidências concretas. Cicatrizes de conjuração, por exemplo. Se ela as tivesse, ele precisaria saber. E se ela não for a mariposa? Eu acho que elas ficam com as cicatrizes de conjuração porque elas fazem os cortes no corpo para usar o sangue fresco para fazer os feitiços, não é isso? Porque eu tinha entendido que elas tinham essas marcas porque elas eram bruxas. Mas aparentemente elas têm as marcas porque elas usam a magia e precisam do sangue para fazer a magia. Mas a Rooney, ela não se corta, né? Ela não usa o corpo para fazer a magia. Ela pega o sangue da menstruação e aí sim ela faz a magia desenhando as marcas com sangue no corpo. Foi isso que eu entendi. Vocês entenderam uma coisa diferente? Se tiver sido, vocês me expliquem aí o que vocês entenderam, porque pra mim foi isso que eu entendi, que ela usa o sangue já coletado, não o sangue fresco do próprio corpo, para fazer as marcas. Se ela não for a mariposa, se não fosse, por que eu convidaria até o seu quarto? Por que flertaria com ele de forma tão descarada? A menos que ela estivesse realmente interessada. Impossível, pensou Gideon. Ele avançou a passos largos para a rua do velho bairro, iluminadas por lamparinas, remoendo os acontecimentos. Era uma noite nevoada, e ao se aproximar da rua que levava ao seu abrigo, ele ouviu o som de passos baixinhos ecoarem atrás de si. Olhou sobre seu ombro, mas a bruma estava densa como uma fumaça. Assim que o cheiro das rosas preencheu o ar, um calafrio percorreu a sua pele. Ela está morta, ele disse a si mesmo. É só a sua imaginação. Ainda assim, ao pensar no corpo que tinham encontrado sob a ponte 3 noites antes, ele acelerou o ritmo de caminhada. Os sons de passos ficaram mais rápidos em resposta. O estômago de Gideon revirou. Ele levou a mão até o coldre da pistola, na sua cintura. Mas depois ele se lembrou que tinha saído desarmado naquela noite. Os opulentos corredores da casa do mar invernal não eram um lugar para armas. Você é o capitão da guarda sanguínea. Passos na neblina não o assustam, pensou ele. Mas não eram só os passos, e sim o cheiro dela. Ele estava chegando à calçada do beco, que dava nos fundos da sua casa. Era difícil de encontrar para quem não morava naquele bairro. E ele não sabia de antemão daquela passagem. Quando os passos começaram a soar num ponto mais próximo, Gideon chegou à entrada do beco e entrou nele. Virou-se de lado e espremeu as costas contra a cerca de madeira. Se a pessoa atrás dele conhecesse o caminho e entrasse por ali, Gideon ao menos teria o elemento surpresa a seu favor.
As passadas foram se tornando mais altas e mais próximas. Ele ficou tenso, pronto para se defender quando o som simplesmente passou direto. Ele continuou onde estava, prendendo a respiração. A cerca às suas costas cedeu um pouco com o peso do seu corpo. Conforme o som se afastava, as batidas do seu coração engoliram o resto do barulho. O cheiro dela também passou. Quem que ela está achando que é? Será que de fato pairara por ali ou foi tudo coisa da cabeça dele? Você é um idiota. Provavelmente você é um acendedor de lamparinas voltando para casa, ele pensou. Ele se afastou da cerca e seguiu pela calçada, indo para os fundos do seu abrigo. A porta dali não dava diretamente no apartamento, e sim no estabelecimento vazio logo abaixo dele, a velha alfaiataria que pertenceu aos seus pais. Ele fechou a loja com tábuas anos antes, e raramente tinha motivo para entrar ali. Naquela noite, porém, ele foi atrás de tecido e agulhas de costura para montar a flor de Rooney. A porta interna se abriu para uma escadaria que levava até os aposentos do andar de cima. Gideon entrou na loja e estava na metade do caminho para a porta quando algo o fez se deter. Eu não tenho que vestir, disse Rooney. A minha costureira está ocupada até o mês que vem. Ele vai dar uns vestidos dos pais dele para ela, que são raros. Gideon tateou na escuridão até encontrar os fósforos que tinha deixado perto da porta, no início da noite. Ele acendeu a lamparina e o brilho laranja das chamas iluminou o espaço. Paredes cheias de bobinas de tecido, uma mesa grande para medir, cortar e costurar. Uma salinha separada para tirar as medidas dos clientes e o balcão com a velha e empoeirada caixa registradora. Ele caminhou na direção dos panos entre os quais dezenas de cadernos de capa de couro jaziam empilhados em uma prateleira. Ele não tocava naqueles cadernos desde a morte dos seus pais. Os volumes estavam cheios de anotações do pai e de desenhos da mãe, detalhando modelos autorais. Gideon pegou o único caderno em branco da prateleira e um pedaço de carvão do pote ao lado e então puxou um banquinho até a mesa de trabalho. Se a mãe fosse criar um vestido para Rooney Winters, que tipo de peça ele vai desenhar? Se a mãe fosse criar um vestido para Rooney Winters, que tipo de peça seria? Ele que vai fazer o vestido dela do zero? Ele começou a rabiscar. O carvão preto corria pela página branca. Quando ele pensava em Rooney na namoradeira, seu cabelo loiro acobreado cintilando à luz da lamparina, a sua pele corando enquanto ele a percorria com os dedos, a pulsação se acelerando quando ele se inclinava para lhe dar um beijo. De novo ele praguejou, consigo mesmo por ter intimidado a garota. Mas ela o convidara até o seu quarto. Ela tinha pedido vinho. Ela deu o primeiro passo. De qualquer jeito, Gideon precisava manter aquela farsa. Se ela fosse a mariposa e a pessoa responsável pelos corpos espalhados pela cidade, seria mais fácil encontrar evidências do seu crime se eles estivessem mais próximos. Caso contrário, era provável que a culpada fosse alguém próximo a Rooney. E ainda seria interessante para ele se infiltrar nos círculos mais íntimos dela, através daquele flerte. E isso se ela se permitisse ser cortejada. O plano de Gideon foi tomando forma nas páginas do caderno de rascunho da mãe. Ele continuou desenhando até ter arrancado mais da metade das páginas. Continuou desenhando até a lateral da mão e do pulso estarem pretos por causa do carvão, até as costas deles estarem doendo por tanto tempo debruçado. O sol já nascia quando ele chegou a um modelo que ele não odiava, um com o qual ele poderia trabalhar. A questão era, ela gostaria? Ele vai fazer um vestido para ela do zero. Ele desenhou, eu pensei que ele ia dar um vestido dos pais dele, que já estava feito, para ela de presente. Já seria uma coisa assim, uau, né? Porque os pais dele são super famosos e eles precisam fazer uns vestidos muito chiques e não tem mais vestidos para vender dos pais deles, né? Então já seria uma coisa assim que ela já acharia o máximo. Mas ele vai fazer o vestido dela do zero. Nossa, eu não esperava por isso. Eu achei muito fofo. Certo que ele tá tentando fazer pra conquistar ela por causa da missão dele, mas talvez não, né? Talvez ele esteja usando a desculpa da missão pra poder cortejar ela sem parecer que ele quer cortejar ela. E aí o capítulo 15 já é da Rooney. Eu vou dar uma pausinha aqui e daí a pouco eu volto com o capítulo 15, tá? Agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 15, tá, pessoal? É continuação do mesmo vlog. Capítulo 15 é da Rooney.
As botas de montaria de Rooney esmigalhavam o cascalho na trilha que atravessava o campus da universidade, onde ela se encontraria com Verity e com Alex. O vento forte fazia a poeira se erguer do chão em redemoinhos e agitava a barra do seu manto de montaria. A fachada de granito rosa do pavilhão estival recebeu a jovem, as suas portas de madeira com cravos metálicos bem fechados. Ajeitando a bolsa no ombro, Rooney empurrou as portas e adentrou o espaço coberto de papel de parede roxo com estampas de dálias gigantes. A sola de seus calçados estalaram nas lajotas verdes. Haviam 4 conjuntos de dormitório no campus. O pavilhão estival era conhecido por suas cores pastel e estampas botânicas. Assim que entrar e for atacada por flores de todos os lados, vai ter chegado no lugar certo, disse Verity na primeira vez em que lhe explicara como chegar até lá. Ela sorriu para a garota no balcão, que apenas acenou, acostumada às visitas frequentes de Rooney. O padrão nas paredes mudou para o de íris azuis, depois um de girassóis amarelos, e conforme Rooney avançava pelos corredores que levavam até o quarto de Verity. Ela bateu na pequena porta que se abriu para revelar a amiga, encarando-a com olhos semicerrados. Os seus cachos morenos estavam achatados de um lado, e ela estava sem os óculos. Parecia ter acabado de acordar. Perdão, eu cheguei um pouco mais cedo do que o combinado, disse Rooney, e Verity pestanejou. Eu esqueci completamente da nossa reunião. Ah, você quer remarcar? E Verity fez que não. Não, entre. Só não repare na bagunça. A frase clássica, não repare a bagunça. Rooney seguiu a amiga para dentro do quarto minúsculo do alojamento, fechando a porta. Havia montes de roupas jogadas no pouco espaço entre a parede e a cama. Torres de livros jaziam apoiadas na parede e potes de vidro enchiam as prateleiras. Alguns continham coisas vivas, insetos e pequenos roedores, enquanto outros exibiam seres mortos preservados em um líquido. A Verity estuda o quê? Biologia? Não lembro. Rooney viu Henry, a aranha mimetizadora, no maior dos vasilhames. Estava fazendo um lanchinho, algo com asas que capturara em sua teia. Verity juntou as roupas em um bolo, só abrindo espaço para Rooney. Eu sinto muito pela noite passada, disse ela, chutando a meia para o lado. Como assim? Por quê? Rooney tirou a bolsa dos ombros e pegou um livro de feitiços dentro dela. Quando eu vi o Gideon no seu quarto, eu exagerei. Verity se sentou na pequena cama, olhando adiante para as rosas brancas do papel de parede. Eu lembrei dos soldados da guarda sanguínea indo buscar as minhas irmãs, e eu acho que eu entrei em pânico. Era raro Verity falar sobre a traição da mãe que denunciara as próprias filhas mais velhas, ambas bruxas. As três irmãs Wilde costumavam ser muito próximas. Com o tomo pesado ainda nos braços, Rooney se sentou ao lado de Verity e pegou a mão dela, que estava gelada. Ela usou as próprias palmas quentes para esfregar os dedos da amiga. Sempre tinha uma corrente de ar batendo naquele quarto. O que aconteceu com suas irmãs foi horrível, disse Rooney, e eu sinto muito pelo susto. Verity balançou a cabeça. Eu só não quero que algo de ruim aconteça com você. Você é o mais perto de família que eu tenho agora. A Rooney tem 2 bons amigos, viu? Porque tanto a Verity quanto a Alex são muito bons amigos da Rooney. Rooney abraçou Verity e a puxou para perto, tentando confortar e aquecer a amiga ao mesmo tempo. Ela notou que os seus ombros pareciam ossudos e a bolsa de estudos dela não incluía refeições, além do alojamento. Você também é o mais perto de família que eu tenho, respondeu Rooney, apoiando a cabeça no de Verity. Você e Alex. Verity apontou com o queixo para o livro de feitiços que Rooney pousara no colo. Você precisa de ajuda com um feitiço? E Rooney abriu o tomo e mostrou o feitiço que andava praticando. Esse é o rompe-tranca e o ferrolho. Do outro lado da página haviam 2 símbolos espelhados. Os 2 são feitiços ínferos. Então, eu deveria conseguir conjurar os 2 usando o sangue que você me deu, certo? Mas quando eu tento, parece que eu estou me arrastando por areia movediça e nada acontece. Verity pegou o livro e colocou no próprio colo.
Esses são ínferos um pouco mais complicados. Provavelmente você vai precisar de sangue mais fresco. Você pode me mostrar? Assentindo, Rooney levou a mão ao bolso interno da capa de montaria e tirou um frasco de sangue pela metade. Verity aguardou cruzando as pernas em cima do colchão. Embora não fosse bruxa, as irmãs sempre a deixavam assistir às suas conjurações. Ela aprendera muito mais observando as irmãs do que Rooney aprendera com a avó. Assim, quando tinha algum problema com o feitiço, Verity era a pessoa a quem Rooney procurava. Depois de arregaçar as mangas, Rooney ficou de pé e se aproximou da porta do quarto. Verity era especialista em limpar sangue de qualquer superfície, então ela sequer hesitou. Ela trancou a porta, tirou a rolha do frasco, mergulhou o indicador no sangue, ergueu a mão e começou a desenhar os símbolos do rompe-tranca na madeira. 3 linhas conectadas, 2 retas e uma curvada. Conjurar feitiços era como tocar um instrumento musical ou cozinhar uma refeição deliciosa. Quanto mais se estudava e mais praticava, maior se tornava a habilidade. Ou ao menos deveria funcionar assim, sob circunstâncias normais, é claro. Por usar um sangue envelhecido, os feitiços de Rooney eram sempre mais fracos do que seriam se ela usasse sangue fresco, que era necessário em grande quantidade para feitiços mais poderosos. O que tornava tudo ainda mais difícil era o fato de que Rooney era restringida pela pequena quantidade de sangue de cada menstruação, limitando assim o número e o tipo de feitiços que ela podia conjurar. Então eu acho que sim, eu acho que as bruxas têm o estigma porque elas cortam a si mesmas, né, enquanto elas fazem os feitiços. É por isso que a Rooney não tem os estigmas, porque ela não se corta. Miragens, por exemplo, que eram ilusões, mexiam com a percepção das pessoas. Eram os feitiços preferidos de Rooney porque eram menos complicados e exigiam menos sangue. Os ínferos, por outro lado, alternavam um mundo material como trancar e destrancar portas, e eram mais desafiadores. Um ínfero exigia sangue fresco da bruxa que o conjurava. Usar o sangue emprestado de Verity era uma forma de trapacear, porque sangue de outra pessoa sempre aumentava a intensidade de um feitiço. Mas essa trapaça só funcionava até certo ponto, e nem todas as vezes. Era como tentar cozinhar um banquete de dar água na boca, tendo como ingredientes apenas alguns tubérculos murchos, pão velho e um peixe fedorento. Era possível preparar algo, mas nunca seria um banquete, muito menos um de dar água na boca. Rooney molhou o dedo em mais sangue e continuou a traçar o símbolo, enquanto ela marcava a madeira. O gosto salobro encheu a sua boca, e um rugido familiar lhe tomou os ouvidos. Era feito o rugido do mar. Para Rooney, conjurar feitiços era como engolir o oceano. Era como estar parada na arrebentação enquanto a maré subia, as ondas mais rápidas e fortes do que o normal. E ela precisara de toda a sua força para continuar com os pés plantados no chão e não ser carregada. Rooney fechou os olhos enquanto a magia se espalhava, o corpo trêmulo com o esforço, o mar rugindo mais alto. O gosto salgado tomando sua garganta. Ela cerrou os dentes e continuou desenhando, forçando mais do símbolo de sangue na porta à sua frente. A dor latejou em suas têmporas quando a onda invisível começou a quebrar. Rooney sentiu o peso dela e se manteve firme enquanto tentava terminar a marca. A onda vindo em sua direção. A mão começou a tremer ainda mais. Ela agarrou o próprio pulso, tentando firmar os dedos. Só faltava mais uma linha. Rooney, chamou Verity. A voz parecia abafada, vinda de muito, muito longe. Eu consigo, eu já estou terminando, pensou ela. Rooney, pare, você vai. Quando a onda seguinte se aproximou, Rooney tropeçou. O feitiço se quebrou e as suas pernas cederam. Rooney foi inundada, se afogando sobre o estrondo ensurdecedor. Não entendi. Ela foi fazer o feitiço e aí ela estava se sentindo inundada pelo feitiço como se ele fosse uma onda. Ela sentiu que era só a magia entrando nela, mas aparentemente alguma coisa estava acontecendo, porque ela caiu, né? Ela cedeu. E a Verity falou que ela ia alguma coisa. E aí acabou o capítulo 15. Agora vai começar o 16 no próximo vídeo. Hoje a gente leu 2 capítulos. Me digam o que vocês acharam desses capítulos. O 14 e o 15 é um do Gideon e um da Rooney. Eu gosto muito dos capítulos do Gideon. Eu acho que deveriam ter mais, porque a gente sempre descobre muita coisa nos capítulos dele. Muitas nuances da personalidade dele.
Podia ser um dele e um dela, um dele e um dela, mas não. Agora foi da Rooney, depois vai ser da Rooney de novo o próximo capítulo. Então digam pra mim o que vocês estão achando da leitura. Eu tô achando uma leitura muito boa, muito divertida de fazer. Eu espero que vocês estejam gostando também. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!